Vocês pedem muito pra eu falar de roteiro aqui no canal, então vamos falar de roteiro aqui no canal, vambora. Fala galera, Carrapeiro aqui, bem-vindos a mais um vídeo hoje sobre roteiro. É um tema bem pedido pela galera aqui no canal, vocês querem muito ver roteiro, então vamos fazer roteiro, vamos falar um pouquinho de roteiro, de erros comuns que a galera comete quando tá escrevendo roteiros, e eu falo isso porque eu já li muito roteiro, gente. Eu recebo roteiro da Guará, né, os artistas da Guará mandam pra mim roteiro pra eu avaliar, pra eu poder colocar direitinho. A galera manda roteiros, porque eu sou o editor da Guará, né, eu recebo roteiros por e-mail, eu recebo um monte de ideias, de prompt de roteiro, e tem os roteiros dos meus alunos também, que eu avalio, que eu corrijo, então eu acabo lendo muita coisa. E o legal de ter contato com muito roteiro assim é que a gente acaba percebendo alguns padrões, né, algumas coisas que todo mundo faz, ou que muita gente faz, ou coisas que muita gente não faz. Então hoje eu resolvi listar para vocês aqui 3 erros muito comuns em roteiros de quadrinho, tá? Antes de começar, redes sociais todas, se inscrevam aqui no Instagram, quer dizer, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, me sigam lá em tudo que eu falo bastante coisa em muitas redes sociais, tá aqui na descrição os links todos, aqui do lado também. Minha caixa postal tá aqui do lado também, mandem mimos pra mim, mandem quadrinhos, que eu vou fazer unboxing, que eu vou dissecar aqui no canal. Eu sempre gosto de ler quadrinhos autorais, quadrinhos independentes da galera, até porque, né, o Almanac Guará tá aí e a gente vai publicar quadrinhos independentes, então se você mandar seu quadrinho pra mim e ele for muito legal, talvez ele seja publicado pela gente. Então, mande quadrinhos pra mim, vai ser maneiro. Aproveitando que eu falei do Almanac, Casian, bota aí a vinheta do Almanac, lindona pra gente ver. Então é isso, gente. Assinem o Almanac, tá muito legal. Tô muito ansioso para ver vocês lendo esses quadrinhos e dando feedback. Assinem o Almanac, link tá na descrição, tá bom? Vamos lá, gente. Erros de roteiro. Vou falar de 3 erros aqui. E é claro, assim, são só 3. Eu vejo muitos erros, mas eu acho que a gente tem que elaborar um pouquinho cada um pra gente poder também não ter um vídeo de meia hora, tá? Vamos lá. O primeiro erro que eu acho muito comum, eu acho que é o que eu mais vejo, e é o que mais me incomoda quando eu vejo quadrinhos de iniciantes, a galera tá começando a escrever e tal, é você não escrever um quadrinho. Você escrever um texto que tem imagens, sabe? Então, são parágrafos, cada recordatório é um parágrafo, cada balão é um parágrafo, muito texto, e a imagem que está do lado, às vezes ela não tem nada a acrescentar, ela é só uma ilustração do que está no texto, sabe? E não é isso que é o quadrinho, gente. O quadrinho é justamente, a narrativa do quadrinho tá em você somar o que a imagem diz com o que o texto diz, né? Não é pro texto e a imagem serem redundantes, é para que eles digam coisas complementares para que a história seja interessante, né? Então se você fala assim, era uma vez uma casa muito escura no alto da colina e chovia, aí você desenha uma casa no alto da colina que chove, sabe? O que eu disse de novo? O que acrescentou a imagem, né? Agora, se eu falo assim, ele estava muito inquieto naquela noite, e aí eu tenho uma casa escura no topo da colina chovendo. Eu disse 2 coisas, eu disse que ele está inquieto e eu assumi que ele está naquela casa chovendo no topo da colina, entendeu? Então, tentem tratar as imagens de vocês não como um reforço do que está no texto, mas sim como algo além do que está no texto. Deixe o seu leitor interpretar a imagem como algo novo, sabe? Eu vejo direto. Aí, são quadrinhos que eu começo a ler e eu fico até com preguiça, entendeu? Porque eu vou ler o mesmo texto 2 vezes. Eu vou ler o texto no texto e vou ler o texto na imagem. E assim, é um texto, sabe? É um texto. Não é um quadrinho. É como se fosse uma prosa, você escreveu um conto, e aí você colocou umas imagens para ilustrar o seu conto, porque você acha maneiro desenhar. Isso não é quadrinho, gente. Então, tentem trabalhar para que a imagem acrescente ao texto. Eu diria o contrário, na verdade. Eu acho que aí é uma opinião um pouco controversa, talvez, mas o quadrinho é muito mais imagem do que texto. Então, não é para a imagem complementar o texto, é para o texto complementar a imagem. Então, pensem em imagem, pensem em página, tá? Em como contar aquela história sem texto nenhum, e o texto só vai acrescentar, o texto vai dar outras camadas para tua história, tá? Se você pensar isso desde o início, cara, vai ter quadrinhos de outro nível, outro patamar, de verdade.
Tá, segundo erro que é muito comum é você pensar os quadros do seu quadrinho como se eles fossem cenas independentes e separadas, né? Pensar o quadro 1 é o maluco tomando café. O quadro 2 é o maluco trocando ideia com um cara que acontece 2 horas depois. O quadro 3 é ele dormindo 5 horas depois. Cara, como é que você liga uma coisa na outra, sabe? Porque a narrativa do quadrinho tá na sarjeta, que é justamente o espaço entre os quadros. Então a ação acontece de um quadro para o outro. Se você faz as ações separadas em quadros e elas não se comunicam, você não tem uma história contínua, você tem uma história toda picotada, sabe? E é muito comum isso quando a gente está pensando como se fosse audiovisual, pensando para o cinema. Por quê? Porque a cena acontece, não sei lá, vamos supor que essas 3 cenas que eu falei, do cara tomando café, conversando com outra pessoa e indo dormir. Né? A primeira cena que eu tô tomando café é uma cena, sei lá, numa série, num filme. Então você bota uma câmera lá e você vê o cara tomando café. Ele tá tomando café, você pode trocar de câmera, inclusive, né? Porque uma cena de filme troca de câmera várias vezes e tal. Então aquilo é uma cena, aquilo dura um tempo, você acompanha uma ação. E aí a cena seguinte, né, desse filme é um cara em outro lugar fazendo outra coisa. É outra cena. No quadrinho, não necessariamente o quadro traduz para a cena. Pode acontecer? Pode. Mas tem jeito de fazer isso funcionar, entendeu? Então você tem que pensar que aquele quadro é uma imagem. Ele é uma imagem. Ele precisa, para funcionar como narrativa, que o quadro seguinte e o quadro anterior ajudem a contar a história para ele. Né? Nenhum quadro funciona sozinho. Ele funciona com um empréstimo de significado dos quadros ao redor dele, sabe? Então você tem que ter uma condução. Você tem que fazer com que esse cara tomando café esteja já meio que levantando na mesa, pegando o café rápido porque ele está saindo para conversar com alguém, entendeu? E aí você deu uma condução narrativa para ir para o próximo quadro. E aí o cara já tá conversando, já tá com o sol baixando, ele tá tipo meio que contando um relógio assim, tipo, ó, tô conversando, mas tá tarde, entendeu? Você tem que dar uma pista na sua imagem de que o quadro seguinte é uma continuação dele. Senão fica perdido, fica solto. Então tentem sempre pensar a transição de um quadro para o outro como alguma coisa que leva para o quadro seguinte. É importantíssimo isso, ter essa condução, né, essa continuidade de uma coisa para outra. Senão fica solto, fica perdido e não parece uma história, parece uma edição de várias cenas picotadas non sequitur, sabe aquelas coisas de filme francês nada a ver? Não é o que você quer, provavelmente, tá? Terceira dica, essa aqui também é bastante importante e a galera se perde direto fazendo isso, que é não pensar, as pessoas não pensam o texto no quadrinho, né, os balões, como se fosse som. E pra mim, tá? Isso é estabelecido pra mim, assim. Texto no quadrinho, né? O balão, um texto não, porque texto é mais complexo, mas balão é metáfora visual para o som, gente. Eu falo para meus alunos, inclusive, isso, tem que ter uma camiseta, que eu falo isso toda aula. Balão é metáfora visual para o som. Então você tem que pensar o balão como se fosse som, gente. Não pode ser um texto, sei lá, você quer escrever, você é um cara que é escritor, e você escreve um texto super bonito e eloquente, e fala com palavras interessantes e dinâmicas, e aí o cara bota isso num balão, e aí tipo, é um maluco sei lá, numa escola, falando sobre a intensidade frenética do seu estar. Não, ninguém fala assim, ninguém faz isso, sabe? Para de tentar mostrar que você escreve bem no quadrinho. No quadrinho você tem que mostrar que você conta uma boa história, entendeu? O texto é uma ferramenta no quadrinho, né? Ele está lá com um propósito, ele não é o objeto do seu trabalho. Numa prosa, né? O texto é a sua prosa, é o seu objeto. No quadrinho, o texto é um elemento do seu quadrinho. Ele tem que saber o lugar dele, entendeu? Então não tente rebuscar o seu texto porque acha que isso vai ficar mais bonito. Ah, não. Se eu uso palavras bonitas e palavras complexas e frases grandes, eu vou ter um quadrinho mais inteligente. Não vai não, cara. Não vai não, sabe? Pensa em como que o texto se adequa ao seu quadrinho. Lê ele em voz alta para ver se alguém falaria dessa forma. É importante pensar nessas coisas para que o seu quadrinho não fique duro, não fique uma coisa meio travada. O cara vai ler e fala, gente, quem fala assim, sabe? Então pensem o balão, de novo, não é o texto como um todo, mas o balão como som. Recordatório, legendas, a gente tem outros textos no quadrinho que podem ou não ser metáfora visual para o som, mas o balão é. Então, pense nisso, pense dessa forma, tá? Eu acho que são 3 dicas que eu dei para vocês aqui hoje que vão fazer muita diferença se você está começando a fazer quadrinhos ou nem está começando, não. Eu já vi gente mais cascuda que não se atenta a essas coisas e tem quadrinhos que ficam meio engessados, sabe? É um quadrinho que não é que ele é um quadrinho que não dá para ler. Dá para ler, só que ele é duro, ele é engasgado, sabe? É uma analogia assim, é como se o seu quadrinho fosse o filme do Esquadrão Suicida, sabe? Que ele é todo picotado e com cortes estranhos, uma edição que não faz muito sentido. E o cara vai ler aquilo e falar, ah, cara, pode crer, isso é um quadrinho escrito estranho.
E quando você quer, na verdade, que o cara leia um quadrinho e esqueça que é um quadrinho. Você quer que ele fique imerso na tua história e lembre só da história. Esqueça que é um quadrinho, ou que é um filme, que é um videogame, não interessa. Né? Uma boa história é aquela que tira o leitor do fato de que ele está lendo e coloca ele naquele mundo, sabe? Se o cara tá toda hora travando porque a tua escrita ou a tua decupagem, a forma que você monta os quadros e tal, tá engasgada, a experiência de leitura do cara vai ser ruim. Então, pense nisso, tá? Pense nisso e comentem aqui embaixo quais são os tópicos que vocês querem que eu fale sobre roteiro, porque eu tenho querido falar mais de roteiro aqui no canal, porque na Guará, trabalhando com um monte de gente e com os alunos e tal, eu tô recebendo muita coisa e vendo muitas coisas de roteiro que eu gostaria de falar aqui, né? Então, comentem aqui embaixo e eu faço vídeo sobre isso, beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e tamo aí. Assinem o Almanac Guará, me sigam nas redes sociais todas e é isso. Ah, cenário novo. Não, essa parte ficou meio engasgada, né? Agora, falando de engasgar, essa parte ficou meio sem saber o que fazer. Volta um pouquinho. Aproveitando que eu falei de comentários aqui, para perguntar o que vocês acharam desse meu cenário. Eu gostei muito dele. É um cantinho aqui da casa que eu nunca tinha usado como cenário. Eu achei ele super bonito, aconchegante. E é bom de instalar a câmera, de colocar o microfone, então eu acho que eu vou usar esse canto aqui mais vezes. Inclusive, eu estou pensando em separar os quadros do canal, né? Escrevendo quadrinho, dissecando quadrinho, com cenários diferentes. O que vocês acham disso? Acho que pode ser legal, hein? Enfim, comenta aqui embaixo. Eu quero que vocês interajam, gente. Interajam comigo. Isso é importante tanto para a gente, nossa comunidade aqui do canal, né? Quanto para o algoritmo. Então, o canal agradece. Tá bom? É isso, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!